querido jovem adventista, seja bem-vindo a mais um estudo da nossa nova lição, último trimestre de 2023, Identidade. Eu já estou aqui com a minha lição toda marcada, eu já estou com a minha Bíblia também marcada, e vamos estudar aqui um pouco mais sobre a lei e os profetas e a marca identificadora. O estudo da palavra de Deus, o testemunho, os mandamentos, toda a lei e o espírito de profecia, tá bom? Como você sabe, nós estamos estudando essa semana sobre o dom profético. Nós estamos nos aprofundando um pouco mais sobre o que era esse dom profético nos tempos bíblicos, como era a relação de Deus com os profetas, a relação dos profetas com a Bíblia e o dom profético nos tempos atuais. Porque não faz sentido, se Deus tem uma igreja nos últimos dias, ele não ter um profeta para falar, por meio dele, algumas mensagens a essa igreja. Você concorda? Então vamos lá. Lição de segunda-feira, a lei e os profetas. Nós temos aqui diversas informações que a lição nos traz, mas uma que eu quero destacar, mas deixar bem destacado mesmo, é que existe uma relação muito grande entre a lei, a Bíblia, a palavra de Deus, como um todo. Quando a gente fala de lei, a gente não está se referindo apenas aos 10 mandamentos, nós estamos nos referindo aos 4 tipos de leis, aos primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, que foi escrito por Moisés, que além de conter a lei moral, que são os 10 mandamentos, vai conter leis de saúde, leis civis e leis cerimoniais também, tá? Então, a lei e os profetas, essa correlação é algo muito forte. E todas as vezes que Israel obedecia às orientações de Deus, ele prosperava. E eu digo isso espiritualmente. E todas as vezes que Israel se afastava da palavra de Deus, eles sofriam as consequências, certo? Então, Deus falava por meio dos profetas com o povo, enquanto eles estavam ali obedecendo. Quando eles não queriam mais ouvir, o Senhor deixava de conceder o dom profético. E a gente vai perceber isso em um período de 400 anos de distância entre o Antigo Testamento, entre a finalização do Antigo Testamento com Malaquias e o início do Novo Testamento, ali provavelmente com o livro de Marcos, porque a Bíblia que a gente tem não é na ordem cronológica. Então alguns estudos que eu fiz com o pastor Rodrigo Silva e alguns estudos mostram que talvez Marcos tenha sido o primeiro evangelho a ser escrito. A gente vai perceber aí um período de 1.700 anos em que o Senhor Deus deixou de se comunicar com o seu povo. Tamanha era a desobediência do povo. Então ali, naquele período, não havia profetas em Israel. Essa questão aqui de... tem um texto ainda de Salomão em Provérbios que vai falar que não havendo profecia, o povo se corrompe, mas aquele que guarda a lei, esse é feliz. E aí, isso não se restringe aos tempos bíblicos, tá? Hoje ainda é possível que nós usemos os testes bíblicos para distinguir se alguém que se diz profeta é verdadeiro ou falso, certo? Então, qual é o foco da lição de segunda-feira que eu quero trazer para vocês? É o texto de Isaías, capítulo 8. Então, pega a tua Bíblia, abre tua Bíblia aí, ó. Minha Bíblia já tá aqui, Isaías, capítulo 8, bem marcadinho. Inclusive, vou deixar para vocês aqui um dos vídeos que eu usei para estudar, que foi o Reavivados por Sua Palavra, com o pastor Evandro Fávero, que faz um estudo não superficial, né? Ele faz um estudo mais detalhadinho, e aí depois dele eu vou buscar mais conteúdo. Se você já me acompanha aqui no canal há algum tempo, você já sabe quais são esses sites que eu tenho usado para me aprofundar mais, né? Comentário bíblico e tudo mais. Então, o que acontece aqui? No capítulo 8 de Isaías, é onde está aquele famoso verso que diz assim: acaso o povo deve consultar os mortos e não consultar a Deus? E aí, é um texto que está, inclusive, lá no nosso momento hipertexto, se eu não me engano, deixa eu ver. Tá lá no nosso momento hipertexto dessa semana. E aí, qual é o contexto aqui? Eu já disse pra você, né? A gente precisa estudar o capítulo inteiro pra entender o contexto, não versos isolados. Se você é novo aqui no canal, já pega essa dica que a galera que me acompanha aqui já entende. A lição trouxe aqui tais versos. Eu preciso ler o capítulo inteiro. Às vezes eu preciso ler o capítulo anterior e o seguinte, para poder ter uma noção de qual era o contexto ali onde aquela citação está inserida, certo? Por quê? Porque isso traz pra gente uma ampliação do pensamento, uma compreensão melhor. E aí o que acontece? Aqui no capítulo 8, Deus vai trazer a Isaías a mensagem da invasão dos assírios para que Isaías transfira aí essa mensagem, anuncie essa palavra para o povo. Então a gente pode resumir o capítulo 8 de Isaías falando sobre a tragédia de um povo que se afastou do Senhor. Ele também fala sobre Jesus como uma rocha de salvação para quem crê nele, mas como rocha de ofensa para quem não aceita Jesus. E a gente pode falar também como a Bíblia, esse trecho esse capítulo 8 vai falar da Bíblia como a única regra de fé do povo de Deus e principalmente dos profetas do Senhor, certo? Então nós vamos focar nisso aqui. Isaías, ele vem falar a mensagem que Deus havia dado por meio dele, e olha que curioso, Isaías era casado com uma profetisa também, né? Deus também usou algumas mulheres para serem profetisas ali no tempo do Antigo Testamento. Isaías era casado com essa profetisa e teve 2 filhos. E aqui o capítulo 8 vai trazer um nome pesado para os filhos de Isaías, que representava a situação do povo de Israel
E a invasão que iria acontecer ali no ano 732 a.C. Então, Isaías vai trazer aqui a sentença para o povo e também para as outras nações, quando ele vai dizer que as outras nações serão despedaçadas porque Deus está conosco. Ele vai citar, inclusive, o nome Emanuel. E aí vai dizer aqui, de forma muito clara, que era necessário que o povo guardasse bem a lei e o testemunho. Então, foca aqui nos versos 16 até o 19, tá? Eu li o capítulo todo, tô trazendo um panorama para vocês, mas vamos focar nos versos 16 a 19. Deixa eu pegar aqui um auxílio, as anotações que eu fiz aqui, senão eu me perco e eu começo a falar. Então, vamos lá. A esposa, já falei que a esposa de Isaías era profetisa e auxiliava ele no ministério. E o versículo 16 vai dizer assim, você já pegou sua Bíblia? Pelo amor de Deus, hein? Olha só, verso 16. Guarde bem o testemunho e cele a lei entre os meus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, a ele aguardarei. Versículo 16, eu destaquei aqui, eu até circulei, ó. Você vai ver aqui, não sei se está dando foco, mas eu até circulei. Guarde bem o testemunho e cele a lei. Essa era a tarefa de Isaías, a tarefa principal. Porque essas palavras de guardar e selar se referem a um antigo costume que se fazia com documentos que eram importantes. Olha o que o Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 3, vai falar. Essa era a forma de confirmar a autenticidade do conteúdo do documento e mantê-lo intacto. Guardar e selar. Assim deve ser com as palavras de Deus e sua lei. Isaías tinha dado uma mensagem vital ao povo, que era a mensagem divina de vida para a nação. Essa mensagem deveria ser preservada com diligência. Deus tinha dado a Israel sua santa lei, e a obediência a essa lei significava vida para toda a humanidade. Era vital que essa lei fosse guardada intacta ao longo das eras e que nem sequer um i ou um tio fosse mudado ou invalidado por algum motivo. Então, guardar a lei e selar, guardar o testemunho e selar a lei. Testemunho e lei aqui estão se referindo a essa Bíblia que eles tinham no Antigo Testamento, né? Que eram ali as leis, aquilo que Moisés havia escrito, e posteriormente o que os profetas maiores e menores foram escrevendo, acabou servindo de Bíblia para o povo do Novo Testamento, né? Porque você sabe que o Novo Testamento só foi escrito bem anos depois da morte de Jesus ali e de demais discípulos. Então, qual é o foco aqui? O povo de Deus precisava receber essas mensagens. Guardem a lei, guardem o testemunho e selem a lei. Porque o povo estava se afastando completamente disso. E qual é a prova que a gente tem disso? Os versículos 18 e 19. Eis-me aqui com os meus filhos que o Senhor me deu, como sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Quando disserem a vocês, consultem os médiuns e os adivinhos, que sussurram e murmuram, será que o povo não deveria consultar a seu Deus? A favor dos vivos, se consultarão os mortos? À lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo essa palavra, eles não falarem segundo essa palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Então, qual é o foco aqui? A Bíblia é a única regra de fé do povo de Deus e era a única regra de fé da vida de Isaías e de sua esposa. E era a única regra de fé de todos os profetas verdadeiros que foram usados pelo Senhor. Você sabe que tinha profeta falso, né? Eu até, se eu não me engano, na lição de Levítico, que a gente estava estudando, eu falei sobre Ananias, que era um profeta falso. Lembra do tempo de Jeremias? Que ele disse que em 2 anos Deus ia quebrar o jugo e tudo mais, só que na verdade, lembra que eram 70 anos de escravidão? E aí o que acontece? Existem falsos profetas, histórias de falsos profetas aqui na Bíblia. Ananias é um deles, né? Ananias com H. Não é o Ananias que foi colocar as mãos em Saulo quando ele ficou cego depois de ter um encontro com Jesus. É o Ananias que está no livro de Jeremias, tá? E aí, aqui Isaías deixa muito claro. E por que Isaías está falando de consultar mortos, médiuns, necromantes? Porque o povo estava fazendo essas práticas que foram condenadas pelo Senhor. E Moisés escreveu sobre isso lá em Deuteronômio 18, lá em Levítico 19. Então, Isaías vai condenar as fontes... Gente, vocês lembram que Isaías viveu no tempo ali de alguns reis, né? Acais, por exemplo, foi um deles. E Acais era um desses aí. Alguns outros reis de Judá confiavam na consulta aos necromantes, aos médiuns, aos mortos. E aí, por meio das iniquidades deles, os filhos de Israel estavam se afastando. Você se lembra também que Saul, o primeiro rei de Israel, ele também consultou uma necromante. Você se lembra? Porque Deus não estava mais respondendo a ele. Então ele foi com o desejo de falar com Samuel, mas ele invocou ao demônio porque Samuel já estava morto. E você sabe que os mortos de nada sabem, né? Então, o verso 20 diz assim, a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo essa palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Então, o profeta verdadeiro, por qual crivo o profeta verdadeiro precisa passar? Pelo crivo da lei e do testemunho. E aí, no Comentário Bíblico Adventista, vai falar que a palavra usada aqui como lei e testemunho
é a Torá, no hebraico, que simboliza toda a verdade revelada da vontade de Deus. Não se refere apenas aos 10 mandamentos, porque o Senhor não manifestou a sua vontade revelada apenas nos 10 mandamentos. Ele revelou isso no Gênesis inteiro, no Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E demais. Então, a gente vai ver aí os 5 primeiros livros da Bíblia trazendo toda a vontade revelada de Deus que guiava a vida desses profetas. Então, aqui, ó, ele vai dizer: Isaías está desviando a atenção do povo. Por quê? Porque a atenção do povo estava focada ali na palavra de falsos profetas e na palavra de demônios, na consulta aos mortos. Então, Isaías desvia essa atenção para a palavra de homens e de demônios. Agora, fale a verdade aí. O povo de Deus consultando o demônio. É brincadeira uma coisa dessa. Não dá nem para acreditar, né? Então, Isaías desvia a atenção do povo para homens e demônios e traz essa atenção para Deus. E ele diz: os profetas de Deus, o comentário bíblico diz, os profetas de Deus eram suas testemunhas. Você se lembra que a gente estudou aí que a etimologia da palavra profeta, no grego e no hebraico, significa falar em nome de, ser a boca de alguém. Então, o profeta era a boca de Deus. Os profetas eram testemunho. Os profetas eram porta-vozes. A mensagem que eles davam eram o testemunho de vida e de sabedoria. Isaías vai dirigir o ser humano à palavra de Deus como o padrão da verdade e o guia para viver corretamente. Deus se revelou na sua palavra. O que quer que alguém diga que não esteja em harmonia com essa palavra, não tem luz. Se algum profeta diz assim, Deus me revelou, e isso não está de acordo com a palavra, essa palavra desse profeta é falsa, não tem luz, tá? E agora eu quero trazer para vocês aí, depois desse panorama de Isaías capítulo 8, eu quero trazer para você os testes bíblicos que nós devemos fazer para passar o profeta pelo crivo aí do verdadeiro ou do falso. Então eu vou trazer aqui algumas coisas que eu tenho. Veja, primeiro eu tenho o Nisto Cremos, que eu já apresentei para vocês ontem. Inclusive, se você não me segue no Instagram, @cristina.prokelly, você precisa ir lá ver os livros que eu deixei para vocês, as fotos e o link de compra, para que vocês possam adquirir aí os que são mais interessados, os que querem verdadeiramente se aprofundar. Eu deixei dica de 7 livros para vocês estudarem nesse trimestre, para se aprofundarem nesse tema sobre nossa identidade. Um deles é o Nisto Cremos, tá? Então, o Nisto Cremos traz aqui no capítulo 18 o dom de profecia. Ó, capítulo 18, o dom de profecia. E aqui na página 288 vai falar sobre a aplicação dos testes bíblicos para um profeta. Então, se você tem esse livro aqui, você já pode estudar. Se você não tem, adquira, para que você estude. E eu tenho aqui também uma Bíblia com estudo bíblico. Ops, depois a gente pega. Uma Bíblia com estudo bíblico. Se você é evangelista raiz, Caleb Raiz, fazendo propaganda aqui, Caleb, já se inscreveu? Você conhece esse estudo bíblico aqui, ó. Ouvindo a voz de Deus. E nesse estudo bíblico, tem o estudo de número 19, que é o dom de profecia. E nesse estudo traz os testes bíblicos para a gente reconhecer se um profeta é verdadeiro ou falso. Aí, em concordância com esse estudo bíblico, eu tenho um estudo bíblico completamente ilustrado, que se chama Bíblia Mais. Deixa eu mostrar aqui a capa para vocês, talvez algum de vocês que são evangelistas conheçam. A Bíblia Mais, que é esse estudo ouvindo a voz de Deus, esse aqui que eu tenho em mãos, só que todo ilustrado. Então, a gente tem aqui a parte que fala sobre o dom profético. Você tá vendo que é a mesma coisa? Ó, o mesmo profetazinho aqui, ó. Então, essa Bíblia ilustrada é toda ilustrada mesmo, gente, ó. É os estudos bíblicos ilustrados. Inclusive, aqui vai falar sobre mulheres que foram profetisas na Bíblia. Então, eu vou deixar pra vocês aqui essa imagem mais ampliada pra vocês enxergarem. Enquanto a imagem tá projetada, eu vou falando pra vocês, tá? Então, vamos lá. Testes bíblicos para que a gente reconheça um profeta como verdadeiro ou falso. O primeiro ponto. Esse profeta precisa aceitar a encarnação de Jesus Cristo. E isso tá lá em 1 João, capítulo 4, versículo 2. O segundo ponto, esse profeta precisa apresentar frutos de justiça em sua vida. E a referência disso está em Mateus capítulo 7, versos 15 a 23. Terceiro ponto, as suas profecias precisam se cumprir. Isso está em Deuteronômio capítulo 18, do verso 21 a 22. Ponto 4, a sua vida precisa estar em conformidade com a Bíblia e com a lei. Isso está em Deuteronômio 13 e Isaías capítulo 8, o que a gente estudou aqui hoje. E ponto 5, as suas visões precisam ser acompanhadas de fenômenos físicos. Tem alguns pontos também extras que eu coloquei aqui, por exemplo, que um verdadeiro profeta, ele não contraria o que outro profeta disse e ele não retifica a mensagem, ele não conserta a mensagem. Existe uma diferença entre retificar e ratificar. Retificar é consertar e ratificar é confirmar, corroborar.
Então, o verdadeiro profeta, ele ratifica, ele confirma o que os demais profetas disseram. O verdadeiro profeta faz isso. E ele não vai ficar contrariando a mensagem. Pelo contrário, ele vai confirmar com mais autenticidade a mensagem que outros profetas já deram, certo? E a fidelidade do profeta à palavra é algo muito, mas muito importante mesmo. Então, isso precisa ser levado em consideração. Esse é o crivo, né? É o crivo que o profeta verdadeiro deve passar para que a gente reconheça ele como profeta de Deus. E aí, na parte de terça-feira, vai falar sobre a marca identificadora, né? O dom profético como uma marca que identifica. Lá a gente sabe que o texto dessa semana está em Apocalipse 12. E lá vai falar que a igreja remanescente é aquela que tem o testemunho de Jesus e também a guarda dos mandamentos, né? Então nós temos aí essas duas marcas identificadoras, Bíblia e dom profético. Então quando a gente vem aqui para o contexto, o que a lição traz pra gente, nós vamos perceber aí que os Estados Unidos, nesse período da história aqui, que a lição vem trazer na partir de terça-feira, ali depois, por volta ali de 1798, a gente vai ver que os Estados Unidos, eles haviam se tornado um lugar propício para a liberdade religiosa. Eu até anotei aqui, fiz algumas anotações aqui, estudando, porque não dá para decorar tudo, né, gente? E aí eu coloquei aqui, ó. Os Estados Unidos surgem como um lugar muito propício, eu aprendi isso no podcast da Lição Jovem, tá? Podcast no Contexto. Um lugar propício para a liberdade religiosa, e isso é defendido tanto a liberdade religiosa como a liberdade de expressão, enraizado na cultura e na legislação dos Estados Unidos. E é justamente pelo fato de os Estados Unidos terem surgido ali. Você sabe que antigamente os Estados Unidos era o quê? Deserto, né? O povo os cristãos ali que fugiram da Europa para lá, então os Estados Unidos ali vai surgir como um berço ali de liberdade religiosa para os cristãos. Ali o que vai acontecer? A possibilidade do dom profético se manifestar ali era muito grande, por quê? Porque a liberdade religiosa era algo ali comum, era algo propício. Então, foi justamente por isso que foi possível que o dom profético fosse manifestado ali naquele local, e com relação a isso eu já estou falando aqui do ministério profético de Ellen White. E isso estava em contraste com a Europa, porque a Europa estava sofrendo ainda resquícios da Inquisição, da perseguição da Igreja Romana, mas os Estados Unidos era ali o berço da liberdade religiosa, né? Então, depois ali da Idade Escura, aquele período ali de perseguição, da Inquisição, o dom profético se manifesta como uma forma de distinguir e identificar um povo que se levantaria para restaurar as verdades que foram pisadas e despertar o povo em torno da verdade. E isso aconteceu com a manifestação do dom profético de Ellen White, certo? E agora eu vou trazer aqui para vocês as características que a gente viu dos profetas aqui manifestadas na vida de Ellen White. Aqui a gente tem, ó, tanto que na entrada, na vinheta do canal, tem essa parte aqui, ó, do estudo bíblico. Porque todos os testes que são feitos para entender se um profeta é verdadeiro ou falso, ela passou nos testes. Olha tudo verdinho aqui, tá vendo? Ela passou nesses testes. E uma das principais características dos escritos de Ellen White é que ela exalta muito a palavra de Deus e exalta a pessoa de Jesus Cristo. Inclusive, no livro Primeiros Escritos, o livro Primeiros Escritos, que é o compilado aqui das primeiras coisas que ela escreveu, ou seja, a gente pode considerar aqui como o primeiro livro dela, você vai ver ela trazer a Bíblia como a autoridade suprema. Primeiros Escritos é um dos livros que eu deixei lá no canal também, para você conseguir comprar, tá? Essa aqui é a capa dos primeiros livros que foram feitos pela CPB, aquela série vermelha, a original. Então, hoje, a capa é cinza, a capa é bem assim, ó. A capa é tipo assim, ó, vai aparecer a letra P e E. Essa é a nova capa dos escritos dela, que a CPB tá publicando. E aí aqui, na página 78, quando ela tá falando sobre as experiências e visões, ela vai dizer assim, ó, eu vou deixar aqui na tela para vocês lerem. Recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Nela, Deus prometeu dar visões nos últimos dias, não para uma nova regra de fé, mas para conforto do seu povo e para corrigir os que se desviam da verdade bíblica. Assim, Deus tratou com Pedro, quando ele estava para enviá-lo a pregar aos gentios. E isso está lá em Atos capítulo 10. Aqueles que puderem fazer circular essa pequena obra, eu diria que ela se destina apenas aos sinceros e não aos que ridicularizam as coisas do Espírito de Deus. Então, no primeiro livro que a serva do Senhor escreve, ela exalta a palavra de Deus e ela diz: eu recomendo a você, caro leitor, a palavra de Deus como regra de fé e prática. Então não tem como você não aceitar os escritos de Ellen White como escritos inspirados, visto que ela não contraria de maneira nenhuma a palavra de Deus.
ela não diz jamais que os seus escritos devem estar em pé de igualdade com a palavra de Deus. Pelo contrário, ela traz citações falando que a luz menor que Deus concedeu a ela, como o espírito de profecia, é para conduzir o povo à luz maior. Se o povo não tivesse se afastado tanto da palavra, gente, não seria necessário o dom profético. O Senhor manifestava o dom profético na vida dos profetas. Ele escolhia profetas porque o povo estava se afastando da palavra de Deus. Então era necessário que pessoas fossem levantadas para fazer o povo se voltar para Deus. Então, se Deus tem um povo nos últimos dias, ele precisa de uma voz profética para mostrar a esse povo que está se afastando das verdades que eles precisam voltar para a palavra. Então, é incontestável o dom de profecia que Deus manifestou na vida de Ellen White. E aí eu vou deixar para vocês, lá no Instagram, eu vou deixar para vocês um artigo do Centro White que tem perguntas sobre como os escritos de Ellen White se harmonizam e se relacionam com a Bíblia. É fonte segura. Esse artigo é do Centro White. Isso é em português, esse artigo. E eu vou deixar para vocês lá no Instagram, tá certo? E tem também uma palestra do NASP Engenheiro Coelho com o pastor Renato Spencer. Deixa eu ver quem são os palestrantes aqui. Pastor Renato Spencer, ele é doutor em História da Igreja Adventista. Tem também o pastor Elias Brenha, que é o pastor lá do NASP, e o pastor Hernani Júnior. Eu não sei qual é a área que ele atua, se ele é pastor do NASP ou não, mas eu só conheço o pastor Renato Spencer e o pastor Elias Brenha. E uma palestra onde eles vão falar o que ela disse e o que ela não disse. Porque tem gente que diz que Ellen White falou um monte de coisa, mas não tem nada escrito. Nada do que essas pessoas dizem que ela falou está escrito em nenhum das suas cartas, das revistas, nada dos livros. Então, essa palestra é muito importante também pra gente se aprofundar, tá? Você precisa ter tempo para assistir essa palestra, porque ela não é uma palestra de meia hora. Então, se você quer verdadeiramente entender, você precisa tirar tempo para isso aí, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui pra vocês. Deixa eu só ver aqui. Eu tenho esse artigo. Eu tenho também aqui... eu tenho um artigo e a palestra. Então, eu vou deixar isso pra vocês, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui pra trazer. Eu acho que não. Eu acho que já falei tudo. Deixa eu ver se eu não anotei mais nada. Pronto, eu não anotei mais nada. Já tá tudo aqui. Tudo que eu tinha pra falar. Uai. Tudo que tinha pra falar tá falado aqui. Eu até anotei, gente, algo aqui sobre Estados Unidos como lugar de liberdade religiosa. Porque foi o primeiro pensamento que me veio à mente quando eu penso no tempo do fim. É muito curioso que o berço da liberdade religiosa, o lugar que era mais seguro para os cristãos ali naquele período que a gente tem estudado aqui, vai se tornar um lugar que é de lá que vai vir, né? O decreto completamente contrário. Um decreto que ao invés de nos dizer que devemos ser guiados pela palavra de Deus, é um decreto que vai dizer assim: obedeça ao mandamento dos homens. É muito curioso que do berço da liberdade religiosa nos tempos antigos vai surgir um decreto que vai dizer para que a gente não obedeça a palavra de Deus. Mas aqueles que se mantêm fiéis à palavra de Deus são felizes. O sábio Salomão vai dizer isso lá em Provérbios. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Então, se nós queremos viver de acordo com a palavra de Deus, nós precisamos passar por esse crivo. Se um profeta é verdadeiro, ele passou por esse crivo e foi aprovado. Ellen White passou por esse crivo e foi aprovado. Então, nós precisamos nos atentar ao que o Senhor Deus nos deixou de mensagem para esses últimos dias. Bíblia e Espírito de Profecia. Uma curiosidade, você sabia que o primeiro adventista batizado no Brasil foi convertido porque ele havia estudado a Bíblia? Depois ele recebeu o livro Caminho a Cristo, depois o livro O Grande Conflito. E ele viu que todos esses livros estavam em harmonia com a Bíblia. Então ele decidiu ser batizado? Você sabia disso? Pois é. Bíblia e Espírito de Profecia. Foi isso que fundamentou a chegada do Adventismo no Brasil. Inclusive, eu preciso comprar esse livro, gente. Esse livro foi escrito, se eu não me engano, pelo pastor Michel Sombós. Eu vou deixar a imagem dele aqui pra vocês. Eu preciso comprar esse livro. Porque eu tô estudando aqui a história do... Meus livros caíram todos, gente. Misericórdia. Eu tô estudando aqui a história do Adventismo, que vai falar sobre o surgimento do Adventismo em vários lugares. Inclusive, essa meditação maravilhosa fala sobre o surgimento do Adventismo aqui na América do Sul e em vários lugares, e fala da América também. Essa meditação é perfeita, gente. Pelo amor de Deus, compre essa meditação. Eu quero comprar o História do Adventismo, a chegada do Adventismo no Brasil, porque é o lugar onde eu tô, né, gente? É a raiz aqui, é maravilhoso. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Ficou pequeno? Não, mas você que já tá acostumada comigo já sabe que os nossos vídeos não são curtos, porque aqui a gente não pincela. A gente vai no profundo dos estudos pra viver e entender mais sobre o que Deus quer que a gente compreenda como povo remanescente, né? Como a nossa história, a nossa identidade. Então é isso, queridos. Lembrando que amanhã não tem vídeo, embora meu momento hipertexto já esteja pronto, porque
Gente, quando você estuda domingo, você já pensa numa palavra pro momento hipertexto. Aí eu já vou jogando as palavras lá. Então, meu momento hipertexto, ó, já tá aqui feito. Metade feito, porque ainda vou fazer essa parte de cima. Eu vou colocar vários papéis colados aqui, porque a CPB não me dá espaço pra escrever mais, né? Fica difícil. Mas, enfim, é esse o vídeo de hoje. Compartilha com a sua classe. Vai para o Instagram, que eu vou deixar lá esses materiais adicionais pra você, tá bom? Compartilha o meu Instagram também com seus amigos que estão estudando a lição, pra que eles recebam esses materiais que eu vou mandar lá. E até sexta-feira com o resumão, em que eu vou trazer o que aconteceu na quarta, na quinta e na sexta, para que a gente, no sábado, tenha bastante informação para compartilhar com a nossa classe, tá bom? Um beijo para todos vocês, que Deus os abençoe e até sexta. Tchau!